Lembra daquele momento em que, se você não tivesse feito algo bobo, teria evitado muita coisa? Como aquele momento que você não tivesse tropeçado na frente da Júlia, ela não ia ter rido de você e te enxergado como um cara estranho, e aí vocês poderiam ter virado amigos? Bem, eu lembro. E é sobre situações assim que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou o Isa. Eu tô empregado e com um arsenal novo de histórias do Reddit pra vocês. Vem de uma vez, né, pô? Então, isso é algo que eu realmente guardei pra mim, tirando uma ligação confusa pro meu melhor amigo na manhã seguinte, pra tentar descobrir se o que aconteceu, se o que eu pensei foi realmente o que aconteceu ou se tinha sido delírio da minha parte. Sinceramente, foi minha culpa e também foi algo muito estúpido. Então eu acho que eu fiquei muito envergonhada ou braba comigo mesmo pra compartilhar essa história. Eu tava em Nova Orleans há apenas 2 semanas na noite que isso aconteceu. Eu sou de uma área metropolitana de tamanho parecido no sul, então estou familiarizada com a dinâmica de uma cidade como essa. Em um minuto você vai ver crianças brincando de pega-pega nas ruas e jovens de pegação, e no próximo casas destruídas, violência de gangues e pobreza inimaginável. No final de tudo, é só uma questão de você saber para onde você está indo e quais áreas você tem que evitar. Exatamente assim como no Brasil, né? De qualquer forma, eu estava dirigindo para casa depois de fazer uma coisa por volta das 9h30, o que me fez dirigir por São Cloud. Para quem não sabe, esse é um daqueles bairros que você deve evitar se você conseguir. Foi quando eu me deparei com um sinal de pare bem ao lado de um pequeno centro comunitário de barra, banco de alimentos, alguma coisa assim. Então eu pisei no freio devido ao meu instinto de motorista. Deve ter acabado de tirar a carteira, inclusive, né? Parado a poucos metros do meu para-choque, tinha um pequeno gatinho. Ele estava com os olhos arregalados e me encarando aterrorizado, enquanto ele ficava cego pelos meus faróis. Aquele maldito gato. E é aqui que a minha estupidez começa a entrar em jogo. Eu realmente não sabia onde eu estava e quão perigosa era aquela área, e se nem pensar por um único momento nisso, eu saí do carro para avaliar a minha situação. Talvez se eu poderia ajudar o pequeno gatinho desesperado. Eu não tirei a chave de ignição, porque bem, não achei que eu ia ficar lá por muito tempo, e nem sequer peguei o meu telefone de dentro do carro. Eu imaginei que ia ser capaz de acenar pro gatinho, ajudar ele, ver ele fugir, antes de voltar pro meu carro e continuar andando para casa. O que eu não percebi quando eu me ajoelhei na calçada foi que a porcaria da minha bunda desajeitada estava muito perto da porta do carro entreaberta. E quando eu me levantei, é claro, bati nela e ela imediatamente fechou. Nada demais, eu pensei. Tentei me convencer de que a porta estaria destrancada. Ela não estava. Bem, eu não preciso nem dizer que o meu coração quase saiu pela minha boca quando eu tentei abrir e ela não abriu. Eu não entrei em pânico imediatamente, mas devia dar para ouvir o meu coração querendo sair pela boca. Depois de tentar as 4 portas do carro e me xingar por um minuto inteiro por ser tão idiota, eu avistei um homem sentado nos degraus do centro comunitário. Ele estava comendo e ele acabou me vendo. Percebendo a minha situação e, para o meu desânimo, ele se levantou e lentamente foi até a traseira do meu carro com seu saco de frango, colocou na parte traseira dele e começou a saborear o jantar dele na parte de trás do meu Subaru. Eu já estava lá uns 10 minutos a essa altura, então, honestamente, a companhia de outra pessoa, por mais que estranha, era um alívio. Eu não parecia tão desamparada assim com ele. Para contextualizar, ela tem os seus incríveis 1,50 m e estava usando uma regata minúscula para se defender do calor infernal. Depois que eu expliquei a minha situação, ele disse que ele podia tentar arrombar a porta.
E desesperada para voltar a entrar no carro, eu concordei. Infelizmente, foi inútil, e eu percebi que ele estava apenas tirando com a minha cara. Corri até uma pequena igreja do outro lado do cruzamento, onde avistei algumas pessoas fechando a igreja para a noite. É um santuário, nossa, é um santuário. Pensei, nossa, os fiéis não iam deixar uma mulher indefesa à noite sozinha, né? Errado. O homem que estava trancando olhou direto para mim e de volta para o homem, que agora claramente estava tentando abrir o carro trancado. Ele balançou a cabeça e me lançou um olhar que estava quase dizendo: acha que eu sou estúpido de ficar com uma mulher que está tentando arrombar o carro? Nem sei se o carro é seu, mulher. E entrou direto no carro dele. Foi nesse momento que eu comecei a sentir lágrimas brotando, mas a minha mãe tinha criado uma mulher forte. Então eu engoli o choro e fui bem desanimado de volta pro carro. Pela graça de Deus, um estranho me deixou usar o telefone dele para ligar para um chaveiro que me disse que ia estar lá, em qualquer lugar, entre 45 minutos e 4 horas. Ótimo. Eu fiquei conversando com o homem que me prestou o celular e depois de uns 25 minutos conversando, ele me disse que o turno dele estava prestes a começar, então ele foi embora. Foi quando eu realmente comecei a entender a gravidade da situação. Bem, eu não sei vocês, mas eu não conheço muitos homens adultos que andam por aí de bicicleta depois das 10 horas da noite só por diversão. Eu ouvi o rangido distante das rodas e antes que eu pudesse me abaixar para me proteger ou me esconder, eles deram a volta no quarteirão novamente. Agora eles estavam cientes de que eu estava, de fato, completamente sozinha. Eles continuaram descendo o quarteirão e eu percebi rapidamente que eu precisava encontrar um lugar para estar quando eles voltassem. Um lugar de preferência que não fosse o meio da rua. Eu caminhei rapidamente em direção ao centro comunitário, onde tinha planejado sentar nas escadas, mas estava bem iluminado e eu seria um farol no meio da escuridão dali. Além disso, quando eu virei a esquina, eu vi um homem alto parado na escuridão, total ao lado do prédio, apenas olhando para frente, de frente para os degraus a menos de 3 metros dele, os mesmos degraus que eu ia sentar. Ficando desesperado, eu corri até a igreja e, ouvindo as rodas se aproximando de novo, eu me agachei atrás de uma grande placa em frente ao prédio. Enquanto eu estava sentado ali na terra, eu não conseguia mais evitar e eu acabei chorando um pouco. A combinação de medo e frustração realmente tinha me levado ao limite naquele dia. Depois de um tempo, eu não ouvi mais nenhum movimento, e como a minha bunda doía de ficar sentado no chão, e eu estava sentindo as formigas começarem a picar elas, eu decidi mudar de lugar como se eu estivesse realmente brincando de esconde-esconde. Eu tinha visto uma área cercada que parecia ser um restaurante antes, e depois de encontrar a porta destrancada, eu corri para dentro e tranquei ela atrás de mim, suspirando de alívio. Naquele momento, eu me sentei numa mesa de onde eu podia espiar o meu carro através da cerca, para ver se o chaveiro parava e esperava. Depois do que pareceu alguns dias, mas provavelmente foi como 1 ou 2 horas no máximo, a percepção horrível me aconteceu de que eu tinha feito só uma ligação para o chaveiro. E eu tinha dado uma descrição muito vaga do cruzamento onde eu estava. Podia ser em qualquer lugar. E se eles não conseguissem me encontrar? E se eles já tivessem passado por ali muito tempo antes, e como não tinham me visto, foram simplesmente embora? Eu não sabia se eu devia continuar esperando ou se eu devia me aventurar de volta na esperança ínfima de pegar eles se eles estivessem circulando o quarteirão ali, procurando o meu carro. Depois de uns 30 minutos, eu decidi que eu ia ir até lá. Os homens tinham ido embora e, embora fosse um bairro ruim, ficaria cada vez pior nas primeiras horas da manhã. E eu realmente não queria descobrir isso. É muito óbvio quando você para assim para olhar em situações desesperadoras depois que você tá fora delas, né? Algumas coisas parecem muito burras olhando de fora, mas eu não percebi isso. E é claro que assim que eu deixei a pequena segurança daquele esconderijo no restaurante, eu comecei a ver as rodas na esquina. Eu literalmente não podia estar mais deslocada e vulnerável ali.
Eu tava no meio da rua, sem nenhum lugar pra me esconder, e eles provavelmente estavam me vendo. Eu me senti tão exposta, mas não tinha tempo pra voltar pelo cruzamento para a área cercada, e pra chegar à igreja eu ia ter que correr pela ciclovia dos dois homens. Enquanto eu corria em direção ao meu carro, uma caminhonete preta passou, e pro meu horror, parou momentos depois de passar, engatou a ré e começou a vir pra trás lentamente de volta na minha direção. Que nem aqueles carros lá que param do teu lado do nada assim e ficam te olhando. Só corre, mano. Eu quase me joguei pra dentro do carro, aceitando meu destino, que eu provavelmente ia ser. Bem, eu fingi ir embora como se eu tivesse. Como se eu não tivesse completamente perdida, sem ter pra onde ir, tentando dar a impressão de que eu não tava trancada pra fora do meu carro, sem nenhuma possibilidade de pedir ajuda. Os homens das bicicletas também estavam bem perto agora. Então, como se eu estivesse no episódio de CSI, o maldito caminhão do chaveiro dobrou a esquina. Eu comecei a acenar para ele que nem uma louca. Enquanto o caminhão se afastava, o meu salvador estacionou a van. Aparentemente, ele estava circulando pela área por uns 20 minutos, tentando me encontrar e estava prestes a desistir para ir para outra mulher perdida. Se eu tivesse ficado atrás da cerca, ele provavelmente ia ter desistido e eu teria ficado sem nenhum meio de comunicação para chamar outra pessoa para me ajudar. No momento que eu entrei no meu amado Subaru, eu comecei a chorar como uma menininha que acabou de ser batizada pelo padre. Cara, só tenho que comentar uma coisa. Evita esse tipo de coisa sempre pegando seu celular quando você sair de qualquer lugar. Não tem situação que você deixe o seu celular em algum lugar. Não, pega ele, leva contigo. E que porcaria de carro é esse que se tranca assim que uma porta é fechada, cara? Simplesmente o carro... que também você não pegou a chave, né? É difícil de... ficou difícil de defender, desculpa. Pelo amor de Deus, é melhor dar um tiro no próprio pé de uma vez. Vamos pra próxima. Pra contextualizar, a pessoa que tá contando a história é uma garota de 18 anos. Eu tava trabalhando no emprego durante o verão e no meu primeiro dia, enquanto eu tava sentada no saguão esperando pra bater o ponto, esse cara veio até mim. Ele foi muito respeitoso e charmoso, então eu acabei dando meu número pra ele. Ele disse que tinha 23 anos e que tinha sua própria empresa de mudanças e vinha muito no meu trabalho. Ele me perguntou se eu morava com meus pais e, muito estupidamente, eu disse a ele que sim, mas que eu ia ter o meu cafofo logo logo. Eu tinha descoberto isso há pouco tempo, mas depois eu vi que foi um erro contar isso pra ele, por mais que eu tivesse animada sobre isso. Depois que ele se levantou e foi embora, a minha gerente veio até mim e ela pareceu estar muito preocupada. Ela começou a me perguntar se ele me deixou desconfortável, se ele estava me incomodando, então me perguntou o que exatamente ele disse pra mim. Eu disse o que ele falou pra ela e ela fez questão de certificar que eu não estava desconfortável. E eu disse que sim, mas depois de ver a reação dela, eu tomei isso como um sinal e decidi não responder mais as mensagens dele. Alguns dias depois eu estava trabalhando e ele veio até mim me perguntar por que eu ignorei e outras coisas. Nós conversamos um pouco e eu pensei que eu talvez tivesse sido muito rápida para julgar, então eu decidi responder as mensagens dele. Porém, quando eu mandei mensagem de novo, eu tive um pressentimento ruim e eu simplesmente bloqueei o número dele. Depois que eu bloqueei ele, eu estava saindo do meu trabalho um dia e ele me seguiu tentando me alcançar. Eu nem sabia que ele estava no meu trabalho, para início de conversa. Então ele começou a me perguntar que ônibus que eu estava pegando e eu acabei dizendo que isso não era da conta dele. E ele apenas disse: Cara, eu não sou esquisito nem nada. Eu só quero saber porque eu também ando de ônibus. Diz o esquisito, né? Ele também perguntou se eu já tinha me mudado e acabou não reconhecendo que eu tinha bloqueado ele por alguma razão. Eu apenas continuei andando e ele eventualmente disse: Ok, tenha uma ótima noite, e caminhou na direção contrária. Depois disso, eu vi ele 2 vezes no meu trabalho antes de eu sair.
A primeira vez que ele entrou, ele ficou apenas olhando ao redor. Eu tava saindo dos fundos e quando eu vi que ele tava olhando pra lá, eu praticamente corri de volta pra me esconder lá. E depois saí 1 minuto depois que ele tinha ido embora. Na última vez, a gente tava bem no meio da correria. Ele perguntou à minha outra gerente se ele podia falar comigo. Ela disse que sim, achando que eu conhecia ele, que podia ser um familiar, podia ser um amigo. Então ela deixou. Assim que eu cheguei lá, ele perguntou como eu tava e imediatamente disse: Então você já se mudou para sua nova casa? Eu apenas olhei para ele, disse que não e voltei a fazer o que eu estava fazendo. Ele se virou e foi embora. Ele nunca pediu nada quando chegou, apenas sentava nas mesas ou fazia uma pergunta idiota e depois ia embora. Eu pedi demissão daquele emprego faz umas 2 semanas. Então imagine a minha surpresa quando eu comecei a faculdade essa semana e por acaso encontrei ele. É uma faculdade comunitária e bem em frente ao prédio que eu estava, aparentemente, tinha um centro de pais e filhos. Eu não sabia disso. Às quintas-feiras, nossa turma vai cuidar do jardim da faculdade, que fica bem em frente a esse centro. Eu estava distraída, colhendo verduras de uma caixa mais próxima de onde estava o centro, e estava voltando. De onde eu vejo um cara vindo da esquina. Eu não reconheci ele de início, ele parecia um morador de rua. O cabelo e as roupas dele pareciam um pouco desleixados. Todas as vezes que eu vi ele no meu trabalho, ele estava de chapéu e parecia muito bem apresentável. Sim, eu também tinha sido enganada por ele. Ele começou a falar comigo, perguntando o que a turma estava fazendo, e eu literalmente presumi que era um funcionário do campus ou algo do gênero. É isso quão diferente ele estava, então eu estava me envolvendo realmente na conversa. Ele então disse: Ah, então você é uma aluna, eu não sabia disso. Ele me disse que era o cara do trabalho e imediatamente me perguntou: Qual é a sua especialização? E você já se mudou para nova casa? Eu não disse nem sim e nem não, e nem perguntei o porquê que ele queria saber. Então ele disse: Quero relaxar com você. Eu disse para ele que não, mais uma vez, eu não te conheço, então por que eu deixaria um homem aleatório entrar na minha casa? E ele começou a me perguntar quanto tempo até ele poder vir. Atenção agora, esse cara tá bloqueado em literalmente tudo e eu pedi demissão do meu emprego para não ver ele mais e não via ele faz 2 semanas. E agora ele tá na minha frente, na minha faculdade, do nada. Eu fiquei assustada e comecei a perguntar de onde ele tinha vindo e ele me disse que trabalhava na cozinha do dito centro de pais e filhos. Esse cara não parecia estar trabalhando e se ele tivesse, como ele me viu lá fora e porque ele tava me incomodando ao invés de fazer o trabalho dele. Ele nem me deu a chance de responder e só me perguntou se o meu apartamento ficava no nome da rua. Ela não citou o nome da rua. Naquele momento eu fiquei assustado. Porque, por mais que ele tivesse errado o nome da rua que eu ficava, ele acertou o nome do ônibus que eu pegava para vir para a faculdade. Eu me levantei, me afastei dele e ele me deixou ir depois de dizer: Bem, feliz jardinagem. Eu observei ele para ver de onde ele estava vindo e ele de fato tinha vindo do prédio. No entanto, ele voltou para lá muito lenta e assustadoramente. Uma das meninas da minha classe viu a interação e perguntou se eu conhecia ele. Eu disse para ela que não. Bem, o colega de classe não sabia o que tinha acontecido e ele deve ter contado essa informação para ele. Então agora eu tô paranoica que esse homem tá me perseguindo e eu não sei o que eu fazer. Eu pensei sobre o que estava bem depois de largar meu emprego, mas agora eu me sinto assustada na escola e também no ônibus. Cara, ele realmente está te observando e o pior de tudo, ele só tá pela mamata de conseguir casa e comida grátis. Ele foi muito insistente, cara, pelo amor de Deus, que loucura. Além disso tudo, ele parecia verdadeiramente um morador de rua, né? Não deveria trabalhar em porcaria nenhuma. Enfim, as histórias acabaram nesse vídeo e se você não quer que eu te stalkeie,
vai olhar as outras que estão no card de descrição, na tela ou no comentário fixado. Bem, eu sou o Isa. Esse foi mais um vídeo. Até a próxima sexta. Tchau.